Bem-vindo a esse vídeo de apresentação à nossa biblioteca de blocos dinâmicos para comandos elétricos e instalações elétricas aqui no AutoCAD. Então esse vídeo aqui tem o objetivo de apresentar brevemente os blocos dinâmicos que nós temos disponíveis e alguns recursos e parâmetros configuráveis que são atribuídos aí ao bloco dinâmico. Bom, então eu vou expandir aqui a nossa tela para uma melhor visualização. Então, o nosso material aqui está dividido na área, primeiro, de comandos elétricos, tá? Então, vamos dar um zoom só nessa área. E só de comandos elétricos, nós temos basicamente 40 blocos. Porém, como eu disse, são blocos dinâmicos. Mas o que significa isso? Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Então, perceba que nessa lista de blocos, nós temos aqui o bloco em si, e nós temos uma tabelinha que contempla, que informa quais são os blocos inseridos neste bloco dinâmico. Ou seja, se eu clicar aqui neste aqui do inversor de frequência, por exemplo, aparecerá essa setinha, né, esse grip, e ao clicar, ele apresentará um menu que contempla todas as informações que estão aqui ao lado. Então, por exemplo, esse inversor de frequência, ele é desse modelo, e nós temos a vista frontal. Eu posso optar por ter a vista lateral, por exemplo, como também a vista inferior. Isso tudo depende, você vai escolher aquele de acordo com o seu projeto. E eu também tenho a mesma coisa aqui para o Mac ponto 2, ponto 3, ponto 4. Vou pegar aqui o ponto 4 para vocês verem que ele é maior, ó. Tá? Ele já até sai aqui das limitações da tabela. E aí você pega e arrasta ele, né? Você pode levar ele para onde você quiser, né? Para o seu projeto. Ok? Então vamos voltar ele aqui. Então esse é um dos exemplos. Todos eles vão ter essa característica de menu? Não, alguns acabam tendo algumas outras funcionalidades, alguns outros parâmetros que não existem em um bloco comum. Tá? Então isso aqui você vai perceber que ao longo, né, dessa nossa biblioteca tem a descrição aqui. Um dos que eu acho mais interessantes, né, um dos mais interessantes, são referentes aqui às proteções elétricas, onde nós temos só nesse bloco o modelo de DPS, DTM e IDR. Então, ao clicar nele, né, você tem novamente aqui a opção de escolher o que você quer, né? Então, vamos, por exemplo, pegar um monopolar. E ao pegar aqui o disjuntor monopolar, ele tem algumas informações editáveis. Essas informações editáveis são chamadas de atributos, né? E como que vão funcionar? E como editar, alterar essas informações em um bloco comum? Se você conhece um pouco de AutoCAD, você teria que explodir esse bloco e depois fazer as alterações de texto. Com esse recurso de atributos não se faz necessário, basta clicar duas vezes no bloco, ele vai abrir uma janela e aqui você consegue editar as informações apresentadas aqui. Por exemplo, como estamos falando de um disjuntor, temos aqui a tensão máxima, a corrente aqui nominal, vamos colocar aí um valor de 15 amperes, 16 amperes, para vocês verem aqui que vai mudar a informação ao lado. 16, ele já muda aqui. A curva de atuação, a curva de disparo, né? Vamos colocar a curva B, por exemplo. Então, curva B, ele já vai alterando aqui, tá? E aqui a empresa, como está o nome aqui do canal, né, TrickDrawing, você pode colocar a empresa, o seu nome, ou se você não quiser nada, basta simplesmente você vir aqui e deletar essa informação. Não precisa ter algo inserido, pode ficar sem nada. O mesmo é válido, que eu acabei de falar, para todas as outras informações, tá? Vou cancelar aqui para manter como estava, para você receber com essas informações para você alterar do jeito que você quiser. E aí tem diversos componentes, disjuntor de caixa moldada, disjuntor motor, relé programável, tá? Dando continuidade, controlador digital, chave tripolar, tomada industrial. Então perceba aqui que aqui eu preciso até mudar que já tem algumas alterações, né? Aqui você tem a possibilidade, né? Tem um modelo simples, que é esse aqui, dessa tomada industrial, e você tem um modelo de sobrepor, né? Tem aqui 3 modelos que tem aí disponível, né? Modelo frontal, modelo lateral, e aí você tem esse recurso também interessante, recurso de flip, que você consegue fazer aqui a mudança, tá? Você teria que fazer isso em condições sem ser um bloco dinâmico, utilizando o comando mirror. Aqui você já tem isso atrelado ao bloco dinâmico, o que facilita muito o processo da elaboração do seu projeto elétrico, tá? E a gente tem aqui também, se não me engano, tem mais um, né? Superior, tá? Então você tem todas essas configurações, todos esses modelos, tá?
Aqui também, ó, chave de partida, tem todos esses modelos aqui, tá? Pode ver que você clica aqui, aparece tudo aqui, até o catálogo também, tá? O que mais? Contatores, temporizadores, relé térmico, mais um pouquinho, fusíveis, fonte de alimentação. Esse aqui é uma fonte de alimentação para painel, um tipo de modelo. Tá? E perceba aqui que ele tem descrito qual é o recurso que ele tem disponível, atrelado ao bloco. E aqui nós temos recurso dinâmico de escala. Então ele não tem uma setinha igual às anteriores, os blocos anteriores, para você escolher o tipo de bloco. Porém, ele tem um recurso aqui de escala, que é justamente essa outra setinha, que você consegue ampliar ou reduzir as dimensões do bloco de acordo com a sua necessidade. Então você já tem isso também atrelado, já não necessita você utilizar o comando de escala, tá? Você já tem isso atrelado ao bloco. Bornes para painel, esse aqui, se não me engano, também tem todos esses modelos, tá? De fase neutra e terra com essas dimensões. E esse aqui é interessante o seguinte, também tem outro recurso de bloco dinâmico, além de você escolher qual modelo você quer, também existe esse aqui que é bastante interessante quando você vai trabalhar com uma régua de Bornes, né? Através de um painel de comandos elétricos, por exemplo, onde você tem alimentação, ligação de motores, sensores. Então, aquela régua de Born que normalmente fica na parte inferior, tá? Então, você pode clicar aqui e olha só, ele vai inserindo, ele vai repetindo a quantidade de bornes, tá? Então, você acaba tendo aí, em poucos segundos, uma régua de Born com a quantidade que você quer. E aí, basta você inserir aqui a etiqueta, né? Se necessário. Aí, você pode usar o comando tcount do AutoCAD mesmo, não tem necessidade, tá? E você fazer um por um. Se você está na dúvida, pesquisa aí o comando tcount ou qualquer coisa também, eu deixo aqui na descrição, a gente gravou uma aula sobre esse assunto, né? Na verdade, várias aulas sobre AutoCAD nós temos disponível aqui no nosso canal do YouTube. Então vamos retroceder. Beleza, ó. Também outro modelo de Born para painel, com as mesmas configurações aqui, né? Para você poder ampliar a quantidade, né? Um modelo aqui, né, de fonte de alimentação, na verdade, aqui um transformador, tá? Você consegue alterar as informações e também aqui tem a função de escala, tá? Igual o anterior lá em cima. Aqui nós temos prensa a cabo, apesar de ter aqui os dois desenhos, né? Na verdade, é um bloco só, né? São iguais, na verdade, né? Então, ó, ele tem o recurso de flip, para você mudar aqui a direção, e você também tem a possibilidade de escolher qual é a espessura, né? Quais são as dimensões. Então, isso já está tabelado de acordo com a tabela do fabricante. Daí você tem a opção tanto dessa visão lateral, quanto também a visão frontal. Então, vamos pegar ele aqui de frente, que é o mesmo que está aqui, tá? Só mostrando, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Se é o modelo lateral ou o modelo frontal. Então, já deixo os dois para já não ter tanta dúvida, tá? Bom, sensor de nível também é bastante interessante. Olha só, esse modelo de sensor de nível, você consegue mudar aqui a posição dele, como também mudar aqui de cima para baixo. Ele tem dois recursos de flip disponíveis. E além disso, também tem aqui o grip, né, para você escolher se ele estará na posição aberta ou na posição fechada. Criei justamente esse bloco dinâmico para fazer aulas de comandos elétricos abordando lógica de funcionamento de caixa d'água cheia e caixa d'água vazia. E a partir daí trabalhando, né, fazendo a simulação, trabalhando toda essa lógica, né? Bom, ainda assim, dando continuidade, terminal olhal, também você consegue escolher as cores e qual é o tipo de parafuso, qual é o tipo de conexão. Então, só para mostrar para vocês aqui, né? Então, ó, vamos pegar o amarelo. Então, você tem aqui, ó, Allen, fenda, Phillips e sem parafuso. Vamos pegar o Allen, por exemplo. Então, ele mostra que ele tem o desenho do parafuso, né? Do modelo de conexão. Ó, fenda, Phillips e o que estava, né? Só que na cor vermelha, sem parafuso. Também fica a critério. Tem aqui embaixo terminal tubular também, com as cores amarelo, azul, incolor e vermelho. Então, tá aqui também. Ainda em comandos elétricos, estamos acabando a primeira parte, hein? É uma biblioteca bem extensa. Temos aqui mais dois itens. Trilho DIN, para você justamente poder conectar os componentes, né? Não faz sentido ter uma biblioteca para facilitar a sua vida, o seu projeto elétrico, se não tem um trilho DIN para você poder inserir os componentes. E olha só que interessante, ele tem dois recursos interessantes aqui. Você tem a possibilidade de escolher se ele vai apresentar o comprimento,
tá? E você também pode vir aqui e ampliar ou reduzir, ok? Fala, mas não mudou aqui o valor. Realmente, ele não muda instantaneamente. Se faz necessário que você digite o comando regen para ele fazer essa atualização, tá? Então, ó, foi para 50,97 milímetros. Então, ele já tem essa característica, você consegue já informar no projeto qual é o comprimento dele. Então, isso é um recurso muito interessante, tá? Dá um regen aqui de novo para quando você comprar, para quando você adquirir aqui essa biblioteca, você já tem já com a informação correta, né? Bom, logo abaixo, o item 24, nós temos o trilho DIN. Opa, trilho DIN não, né? Canaleta plástica. Então já vamos mudar aqui. Canaleta de PVC. Ok? Então já está recebendo já com a correção aqui. Então vamos lá, ele possui 3 modelos, né? A aberta, a semi-aberta e a fechada, com recurso de stretch para comprimento e largura, além de valores definidos por catálogo de fabricante. Então você vai encontrar no nosso bloco com essas dimensões. Deixa eu mostrar aqui para vocês também, né? Melhor, né? Então olha só, aberta de 30 por 50 até 140 por 50, então você escolhe aqui, vamos pegar um 80 por 80. Então ele muda aqui e você encontra ela aberta, semi-aberta, tá? E também ela totalmente fechada, ok? Então você tem, deixa eu pegar ele maior aqui, né, para ficar mais visível. Então você tem essas 3 configurações. E caso você queira, dependendo da sua necessidade, além de você ter padrões de medidas já estipuladas por fabricantes, você pode também, se necessário, você pode fazer aqui essa mudança, né? Você tem aqui disponível para você tanto o comprimento quanto aqui a largura, tá? Você pode alterar isso tranquilamente. E além de ter as medidas, você também pode colocar a sua medida sem problema algum, tá bom? Voltar tudo aqui, pronto. Torre de sinalização, esse aqui é um bloco simples, né, onde você tem a possibilidade de permitir que a cor ali, o vermelho, apareça ou não. Tá? Então, esse aqui não tem muito recurso disponível, basicamente é esse, porque também não tem muitos parâmetros a serem inseridos. Tá? Botoeiras e sinalizadores. Então, isso aqui tem bastante coisa. Ó. De botoeira tem 1, 2, 3, 4. Botão de emergência tem 2. Knob tem 1. Chave seletora. Sinalizador sonoro. Sinalizador luminoso. Então, quando você vier aqui, clicar aqui no grip de menu, você tem todos esses recursos. Tá? O sinalizador luminoso. O sonoro, que é um simples, né? Você tem aqui chave seletora, que você tem a possibilidade de colocar ela na posição central. Opa. Seletor à direita e seleção à esquerda, correto? Isso, seleção ao centro, né? Então você tem o centro e aqui a esquerda também. Então tem esses 3 modelos. E aí também, né, não vou destrinchar um por um aqui, deixando que estava, você vai escolher dentre os que você quer para o seu projeto. Temos aqui um modelo de motor, tá? É um modelo simples com alguns parâmetros, né? Ele possui recurso de escala, então você consegue ampliar ou reduzir o tamanho, né? Isso tudo vai depender aí da necessidade do seu projeto. E ele tem aqui o modelo para você escolher qual é a posição da caixa de ligação. Então, se você clicar aqui no outra setinha de menu, você pode escolher se a posição, ó, ele de frente ou ele de lado, que era como estava. E aí você também consegue escolher a posição da caixa, tá? De ligação, ele de frente ou ele de lado, e a mesma coisa aqui no último, ó, com a caixa de ligação para cima, na posição frontal e na posição lateral. Opa! Aqui, lateral. Tá? Então fica a seu critério também, tá? Vou colocar do jeito que estava. Perfeito. E também nós temos um painel, nós temos aqui uma estrutura para que você possa inserir todos os componentes que nós apresentamos. Como eu falei, reforço, aqui você vai encontrar, se não tudo, quase tudo para você poder fazer o seu projeto elétrico. Então, olha só, essa é uma das maiores tabelas de informações que nós temos aqui.
Ah, e uma coisa interessante, cada bloco dinâmico, como você acabou de presenciar, possui diversos blocos inseridos. E aqui, em cada descrição de cada bloco, possui a quantidade de blocos. Então perceba que só nesse bloco você já tem 45 blocos inseridos. Então você vai perceber que, na verdade, você está recebendo muito mais que 60 blocos. Você está recebendo mais de 300, se não me engano. Então é uma biblioteca muito completa. Tá? Então vou mostrar aqui para vocês. Ó, quando você clica nele, você tem aqui o menu, então, a placa de montagem, aí quadro de metal, todas essas dimensões, quadro de comando, todas essas dimensões. E aí você também tem o painel, também com todas essas dimensões aqui. Vou pegar um menor aqui. Então, olha só, você, além de ter a possibilidade do painel, você consegue ampliar ou reduzir as dimensões de acordo com a sua necessidade. Tá? Então você vai estruturar de acordo com o que você deseja, caso você queira uma medida específica que não atenda aqui nas tabelas. Tá? Então vou voltar para o primeiro aqui. Opa, então Ctrl Z que fica mais fácil. Perfeito. Então aqui nós finalizamos a parte apenas de layout para comando elétrico, um diagrama funcional das coisas, né? Então aqui nós temos 28 blocos dinâmicos, que na verdade são muito mais do que 28 blocos. E aqui nós temos para diagrama elétrico, você fez a parte do projeto, a parte do layout, agora você vai fazer o diagrama elétrico, né? Ou ao contrário, né? Diagrama de comando, diagrama de potência. Então nós temos aqui, ó, acionamentos de controle, nós temos contator, nós temos a parte de bobina, né? Contator, solenoide, bobina de temporizador T-on, T-off, contador, o temporizador cíclico e lâmpada. Tudo isso atrelado a esse bloco aqui, ao item 29 da nossa tabela, do nossa biblioteca. Aqui no item 30 nós temos sensores indutivo, capacitivo, óptico e magnético. Então nós temos aqui, tá? Aqui embaixo, sistema de alimentação de painel. Então, nós temos desde retificador, né, ponte retificadora até fonte de alimentação. Tá? Então, também é uma biblioteca bastante detalhada. Tá? Aqui nós temos motores elétricos, tá? Todos esses modelos que estão aqui, então são 7 modelos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na verdade, tá até errado aqui, ó. 9 blocos. Que mais? Bornes de conexão com todas essas configurações aqui, RS, RST, RST e neutro, tá? Borne de conexão unitária, quando você vai conectar, ter aquela ligação entre o borne e a parte externa do painel, tá? Referência cruzada, tá? E ele não faz essa referência cruzada automaticamente, ok? Isso é importante frisar. Ele tem aqui os recursos, mas ele, para você poder colocar, tá? Ou você tem por texto ou você tem por símbolo, mas as informações aqui embaixo você que precisa inserir. Ele não tem a capacidade, né, de fazer essa referência cruzada de forma automática. E aqui a gente tem para entradas de CLP. Né? Então você consegue ter aqui contato aberto, contato fechado, né? 0 ou 1, borda de subida ou borda de descida. Tá? Também contatos aqui, né? A bobina de saída. Então você tem a bobina comum, NA, NF, 7 e reset, T-on e T-off. Tá? Você tem tudo isso aqui nesse bloco. E ambos os blocos, além de terem aí o menu de escolha, também tem o grip de escala para você poder ampliar o desenho, tá? Caso você necessite aí no seu diagrama, beleza? Para finalizar, nós temos aqui o bloco com maior quantidade de contatos. Esse aqui é o contato de elementos. Então você tem de botão, então vamos abrir aqui o menu para você ver a quantidade de elementos. Olha só, de botão tem vários modelos, NA, NF e contato reversível, chave seletora. Então, esse aqui ele tem bastante item, tá? Então, você praticamente tem tudo sobre comandos aqui, sobre tipos de contatos, tá? Então, sensor de proximidade, chave, temporizador, chave tripolar. Então, tem bastante item, tá? Então, aqui, se não me engano, ó, só esse aqui são 44 blocos, também tem bastante elemento aqui. Tá? Programador horário, tá? O símbolo dele, então você tem aqui tanto o modelo com um contato quanto o modelo com 2 contatos. Tá? E além disso tem a setinha aqui para você ampliar, né, ou reduzir as dimensões deste recurso. Inversor de frequência,
3 modelos, SSW05, o 06 e o 03. Então, você consegue escolher entre eles aqui, tá? E não tem muitos parâmetros a serem editáveis, né? Então, ele já tem aqui as informações, tá? Então, você só precisa, na verdade, escolher qual você quer e efetuar aí as conexões no seu diagrama elétrico, beleza? Opa, vamos colocar o outro que era o menor. Pronto. E aqui nós finalizamos a nossa biblioteca. Se você quiser ver as aulas, você consegue pressionar o Ctrl do teclado, né? E clicar aqui que você será redirecionado à nossa página do YouTube. Se você quiser ver as novidades que a gente posta todo dia no Instagram, mesma coisa. Botão direito, né? Segura o Ctrl do teclado e clica aqui com o botão, na verdade, esquerdo do mouse. Você também será levado para lá. Isso aqui já é um hiperlink que leva direto você para essas duas páginas. Bom, então vamos lá. Finalizamos comandos elétricos, agora nós vamos para instalações elétricas, mais bloco aqui embaixo. Então, olha só, diagrama funcional, item 41 da nossa biblioteca, nós temos modelo de tomada, padrão novo e padrão antigo, tá? Então, ó, padrão novo com as cores aqui, padrão redondo, né, também com as cores, uma teoria que, se não me engano, vai abrir um link para você poder acessar aulas sobre esse assunto, a ligação de tomadas, tá? Beleza. Opa, vamos deixar o que estava, o cinza. Branco, né? Cinza. Então, você tem aqui, descrevendo quais são os recursos que você tem nesse bloco. Relé de impulso, tá? 2 modelos, 2604 e 2607, o 2705, né? Tá? Ah, e aqui interessante, tem o componente, mas também tem o diagrama de ligação, tá? Para você poder aí fazer o seu diagrama unifilar, ou, perdão, seu diagrama multifilar. O 27 também a mesma coisa, o componente e o diagrama de ligação, ok? Então, bastante interessante aí se você quer implementar projetos com relé de impulso. Com LEDs, você tem aqui, tá, esses modelos que estão descritos aqui embaixo, tá? É um menu único e você também pode utilizar o comando de escala apresentado aqui embaixo. Interruptores, nós temos os modelos que existem, os mais comuns de instalações elétricas. Você tem interruptor simples, todos eles estão separados pela parte frontal e a parte da conexão, a parte onde você tem aí os parafusos, tá? E isso é no simples, no paralelo, intermediário, bipolar simples e bipolar paralelo. E também tem um link para você acessar a teoria desses elementos, tá? De interruptores. Aqui condulete com interruptor e tomada, que é o mesmo do item 43, porém aqui você já tem inserido alguns elementos de tomada e interruptor, tá? Então você tem aqui descrito e aí você consegue também colocar no seu projeto, caso você não queira ficar inserindo e alterando esse bloco aqui de cima, tá? Um outro modelo aqui, né, que esse aqui é um modelo mais simples, né, com uma quantidade menor de blocos, onde você tem o interruptor simples e o interruptor, e o interruptor simples e o interruptor paralelo. E você tem aqui um flip para você mudar a posição, né? Caso você queira mostrar tecla pressionada, despressionada, tá? Aqui embaixo, programador horário, você tem 2 modelos. Esse modelo com 2 contatos reversíveis, né? 2 saídas. E você tem um outro modelo também, menor aqui, mais fino, com um contato reversível apenas, tá? Aqui embaixo, você tem um modelo de quadro de disjuntores, tá? 2, 6, 8, 12, 18, 25 e 32 slots, tá? Então tá aqui, e conforme você muda, obviamente ele vai mudar aqui o tamanho também, tá? Deixar o de 2 slots para caber. Aqui, barramento para quadro, então você tem 3 modelos, você tem a função de escala, né? Isso vai aparecer em bastante blocos da nossa biblioteca. Você tem aqui também, vamos clicar aqui, neutro, terra e o genérico, que ele não é preenchido com nenhuma cor, tá? Dependendo de como você vai plotar o seu projeto elétrico posteriormente, às vezes é interessante que não tenha cor, né? Ou tenha a menor quantidade aí de preenchimento possível, tá? Além disso, indo aqui ainda nós temos a parte do medidor de energia, que na verdade é o conjunto do medidor de energia, tá? Não é só aqui o equipamento. Se você clicar, você encontrará o medidor com 4 entradas, 3 ou 2 entradas. Você encontrará a estrutura, que é a base de fixação, painel, porta superior e porta inferior,
tá? E você tem também disjuntor, porque normalmente embaixo do medidor você encontra um disjuntor. Então aqui nós já agrupamos os elementos necessários para que você possa montar um painel, tá, com um medidor de energia, desde o medidor em si, como até mesmo o disjuntor, né, de proteção, o disjuntor geral. Tá? E aqui você tem descrito, né, o que tem cada um, que é o que está aqui no menu. Mais para baixo nós temos o modelo de barramento espinha de peixe, tá? Então nós temos o modelo bifásico e o modelo trifásico. Todos eles aqui com essa quantidade de barramentos. Do bifásico vai até 70 slots e o trifásico também, tá? Só que aqui no bifásico acaba tendo uma quantidade maior, né, de elementos, né, de itens. Então você vem aqui, ó, bifásico, todos eles estão aqui descritos, iguais ao que está aqui na descrição. E aqui também o trifásico, a mesma coisa, ok? Além disso, são 31 blocos, só isso aqui. Nós temos também o barramento pente e acessórios. Então, olha só, nós temos monofásico, com essa quantidade de slots, bifásico, né, de polos, na verdade, desculpa, trifásico. Nós temos aqui o isolador e o conector genérico. Então, se você vier aqui, tem também aqui a função de flip, né? Você pode escolher aqui monofásico, bifásico, trifásico, o isolador, tá? Para você poder colocar nos polos que não são utilizados no momento. E você também tem aqui, ó, conector genérico com terminal, tá? E também sem terminal. Às vezes, dependendo de como você quer colocar no desenho do disjuntor, às vezes você pode querer que não tenha aqui o desenho para ficar com acabamento melhor. Apesar que nós temos aqui o recurso de wipeout. O que significa isso? É até interessante já mostrar para vocês caso ocorra uma dúvida. Então vamos pegar lá em cima um disjuntor para você ver como os nossos blocos eles estão integrados, tá? Então vamos copiar ele aqui, comando CP. Vixe, acabei copiando um monte de coisa aqui. Espera aí. Vamos deletar isso aqui. Vamos pegar só ele aqui. Então, olha só, você vai utilizar esse conector aqui. Então, você quando coloca ele aqui, o que acontece? O nosso conector ele está acima do disjuntor, mas nós podemos selecionar aqui o nosso conector, digitar o comando DR, que chama Draw Order. Ao dar Enter, ao selecionar esse comando, você vai informar que esse desenho vai para trás. E olha só, o nosso bloco dinâmico do disjuntor ele fica acima da haste aqui, ó. Então perceba que ele não foi deletado, a haste ela permanece. Tá? Isso porque a maioria dos nossos blocos dinâmicos possui esse recurso chamado wipeout, que é um preenchimento um pouco diferente da rachura, tá? Que você consegue fazer essa sobreposição de imagens. Então isso é algo bastante interessante. Muito utilizado quando você vai inserir o disjuntor também lá no trilho DIN, porque você não precisa deletar as linhas que ficam aparecendo aqui no disjuntor, tá? Então perceba que os nossos blocos eles possuem essa integração entre os elementos, tá? Para que você consiga fazer o seu projeto o mais rápido possível. Então vou voltar como estava aqui. Perfeito. Além disso, nós temos aqui também a questão de anilhas, onde você tem as cores padronizadas, amarelo, vermelho, verde, azul e cinza. Você tem o recurso de escala para você ampliar de acordo com a espessura do condutor. E você também pode alterar aqui a identificação dela clicando 2 vezes, uma vez que esse valor é um atributo e ele abrirá essa janela. Então posso colocar o número, sei lá, 012, por exemplo. Então ele aparece aqui. E aí talvez, dependendo da quantidade de algarismos, você já esteja se perguntando, poxa, mas vai ficar muito extenso, vai passar ali do espaço, da dimensão da anilha. Como eu consigo resolver isso? É possível resolver isso? Sim, você pode vir aqui, ó, em Text Options, e aqui você consegue editar justamente a altura desse texto. Então vamos colocar 10, por exemplo, e vamos aqui em aplicar. Então, olha só, ele já mudou aqui, e aí você também consegue alterar aqui a posição dele na anilha, se você quer que ele fique mais para um lado, mais para o outro lado, então você consegue alinhar tudo isso, ok? Então todas essas informações você consegue mudar aqui também, perfeito? Então vou voltar aqui para você receber ele inteiro. Perfeito. Além aqui da anilha, nós temos caixa de passagem, tá? E essa caixa de passagem é um bloco único, onde ele tem aqui a possibilidade de stretch, que é essa possibilidade de você esticar, né, o desenho.
Então você coloca nas dimensões que você julgar necessárias para o seu projeto. Tá? Aqui embaixo nós temos um outro modelo de disjuntor caixa moldada, que é um modelo simples, porém ele está colorido. Tá? E ele tem aqui a opção de escala. Tá? Eu não quis deixar aqui junto com o outro bloco dinâmico de disjuntor, porque esse aqui é um pouco diferente. Tá? Então, às vezes, quando você quer fazer um diagrama mais colorido, com um recurso visual maior, você pode utilizar esse modelo aqui. Tá? E aí, nós finalizamos o diagrama funcional e vamos para o diagrama unifilar. Eu sei que esse vídeo de apresentação está um pouco comprido, mas é porque nossa biblioteca tem bastante elemento. Tá? Então, é diagrama unifilar. Aqui você tem todos, no item 56, você encontrará todos os elementos necessários para que você faça um diagrama unifilar de um quadro de distribuição. Então, você tem aqui a possibilidade, ao clicar, você tem disjuntores, monopolar, bipolar, tripolar e tetrapolar, IDR também, 3 modelos, o medidor você tem ele, monofásico, bifásico, trifásico, o DPS, as etiquetas de informação do circuito, vamos ver se vai aparecer aqui. Aqui, ó. Então, circuito. Então, você tem tudo em um único bloco para você poder desenrolar, fazer aí seu projeto elétrico, né? Aterramento, o símbolo de aterramento para inserir, o quadro, que é essa linha tracejada para você colocar ao redor do seu circuito, né? Do seu quadro de distribuição. Então, você tem tudo isso aqui nesse bloco. Então, no total, são 16 blocos. Ah, e detalhe, essas informações, como eu falei aqui, que aparecem, também são editáveis, como também você pode rotacionar o diagrama, rotacionar o elemento, sem precisar do comando rotate. Esse comando ele está inserido também no bloco dinâmico. Eu acredito que eu não tenha comentado desse recurso, né, do bloco do rotate aqui. Diagrama unifilar de quadro de distribuição, né, na verdade, de alguns modelos. Então, você tem desde o medidor geral, o parcial, o caixa de telefone e o medidor que está aqui. Tá? Interruptores, então olha a quantidade de itens que você tem aqui. O simples, vamos abrir aqui pelo menu. Tá? Então você tem o simples com 1, 2 ou 3 teclas. Paralelo, mesma coisa. Intermediário só possui aqui uma tecla. Bipolar paralelo e o bipolar. Tá? E ele também possui recurso de atributo para você mudar aqui a identificação do retorno que será conectado a ele. Como também você consegue fazer a ampliar, né? Aqui o comando escala, você pode girar aqui, rotacionar o interruptor e você também pode rotacionar a identificação para você deixar ele mais organizado aí, alinhado com a leitura do seu projeto. Tá? Tomadas, a mesma coisa, você tem aqui a possibilidade baixa, média e alta. Tá? Você consegue, através do recurso de atributos, mudar a identificação do circuito, como também você consegue rotacionar a tomada e a identificação. Beleza? Finalizando aqui, nada, tem mais coisa. Ponto de iluminação é um bloco simples, onde você tem o recurso de escala, tá? Para você ampliar ou reduzir de acordo com as dimensões do cômodo que está aí no seu projeto, no diagrama unifilar. Condutores para o diagrama unifilar, isso é bastante útil e interessante. Tá? Então, você tem todas essas combinações aqui. Tá? Vou abrir aqui o menu para você ver. Ó. Neutro, fase, fase, terra, neutro, fase, terra, fase, fase, terra, fase, fase, retorno, retorno, fase, 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 neutro. Os condutores aqui isolados, sozinhos. Tá? E todos eles, quando você seleciona, aparecerá aqui ou algum atributo para você inserir a informação, número de circuito ou identificação do retorno. Tá? Além disso, também tem a função aqui de escala, tá? E além de escala, também de rotacionar, caso você queira alinhar com o eletroduto. Às vezes, se ele está inclinado, você consegue deixar ele inclinado também. Tá? E aqui embaixo, uma coisa interessante, que é o recurso de porta. Tá? E esse aqui é bastante interessante, porque tem um detalhe sobre ele que facilita muito na hora que você está elaborando uma planta baixa. Então, eu vou até copiar ele aqui e fazer um esboço para você. Então, olha só. Você tem, vamos supor, vamos colocar duas linhas aqui, uma paralela à outra, como se fosse aqui uma parede, tá? Então, você vem aqui. O que acontece? Lembra que eu falei sobre o recurso chamado wipeout? Então, quando você pega e coloca essa porta, né, em cima, vou
trazer ele para frente, então DR, Draw Order, e agora trazer ele para frente. Ele está acima, ele está cobrindo as linhas, porém perceba que tem esse retângulo aqui que é um pouco estranho. Não tem problema, para você solucionar isso, você vai digitar o comando wipeout, só que o de baixo, o frame, tá? Que é uma variável do sistema do AutoCAD. E aqui você vai colocar igual a 0. Quando você fizer isso, perceba que as linhas aqui demarcatórias desse comando wipeout sumiram, na verdade foram ocultadas, elas existem ainda. Então, dessa forma, você não precisa deletar as linhas da parede, elas existem, porém elas estão abaixo do recurso wipeout. Então, você pode aqui tranquilamente dimensionar a sua porta para fazer aqui, para colocar nas paredes na sua planta baixa. E aí você organiza de acordo com a sua necessidade. Beleza? Bem tranquilo esse ponto também, tá? Vamos deletar aqui para você não pegar a nossa biblioteca com recurso a mais aí. Ok, além disso, nós finalizamos o diagrama unifilar e nós temos alguns bônus. O primeiro aqui para eletrônica digital, onde nós temos as portas lógicas, tá? Com de 2 até 4 entradas, apenas a porta lógica NOT não possui essa quantidade de entradas. Display de 7 segmentos, apesar de estar inserido em eletrônica digital, você pode utilizar ele para colocar aqui alguma combinação para você colocar em algum desenho de algum aparelho que possui um display, tá? Algum medidor, algo do tipo. E aqui embaixo nós temos um recurso de automação que acredito que futuramente nós vamos inserir mais blocos. Então ele possui aqui diversos elementos referentes a um programador, a um relé programável, tá? Então você tem desde portas lógicas, vou mostrar aqui para vocês, ó, no menu. Então, ó, portas lógicas, relé de pulso estendido, relé de saída, gerador de pulso, gerador assíncrono, temporizadores, contadores, memória e set reset. Então, tudo isso você encontra normalmente em programador, em relé programável, tá? Além disso aqui, nós temos mais um material de bônus aqui, tem bastante informação. Aqui nós temos alguns exemplos de montagem de diagramas elétricos, tá? Tanto na parte de instalações elétricas quanto na parte de comandos elétricos, tá? Então depois você dá uma olhada aqui, tem bastante informação, bastante combinação, justamente utilizando os nossos blocos dinâmicos, tá? Padrão de folha, padrão A de folha, né? Então vai desde o A0 até o A4, então olha só, ao clicar você tem aqui a setinha e você tem o padrão de folhas aqui para você poder escolher, desde o A0 até o A4. E no A4 você tem ele em versão retrato e versão paisagem, tá bom? Aqui do lado nós temos uma paleta de cores enorme, tá? Só que o padrão RAW, então tem o código aqui para você poder ver e colocar lá no CAD, tá? Lá na paleta de cor lá em cima. E aqui embaixo também o padrão comum aqui que normalmente o pessoal acaba usando, né? Que vai do 1 ao 9, beleza? E acredito, sim, e nós finalizamos a nossa biblioteca. A apresentação dessa quantidade enorme de itens que nós temos aqui na nossa biblioteca de blocos dinâmicos. Então, como eu falei, são mais de 300 blocos inseridos aí, ok? O link para você conseguir fazer download disso está aqui na descrição do vídeo, caso você esteja vendo aqui no YouTube mesmo. Se você já está na página de download, talvez você esteja vendo esse vídeo justamente para entender melhor o que tem, né, e o que são os blocos dinâmicos. Então, eu vejo, até mais. Falou, fiquem com Deus.